como cantamos esse hino, não é? Glória, glória, vencido tem Jesus. Nós estamos estudando no culto de domingo de manhã as profecias de Daniel. Iniciamos já lá desde o começo e estamos no final do livro de Daniel. Estamos hoje no capítulo 11, o verso 36. Hoje vamos nos fixar e focar o verso 36 do capítulo 11 de Daniel. Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 11. E vamos então ver a mensagem que Deus nos trouxe através do verso 36. Cada verso de Daniel capítulo 11, cada verso realmente dá para você... todas essas páginas aqui, não é, que você está vendo aqui, são em torno do verso 36, não é? Do capítulo 11. Não vamos falar tudo hoje, obviamente. Vamos ler então o verso 36, que diz assim: E este rei, que rei? O rei do norte. Quem é o rei do norte? Roma papal, Vaticano. E este rei, Roma papal, fará conforme a sua vontade. Só existe um poder na terra que faz o que bem lhe apraz, que ninguém ousa dizer: não, você não deveria fazer assim, você está errado. Existe um poder na terra, e está mencionando aqui que é o rei do norte, Roma papal, que fará conforme a sua vontade, ou seja, ele tem uma vontade soberana que prevalece sobre tudo e sobre todos. E o verso continua dizendo: ele se levantará e se engrandecerá. Portanto, pode baixar um pouco o volume? Portanto, é um poder que se levanta e que se engrandece em toda a terra. Sobre todo Deus, diz aqui. Se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ou seja, será adorado como Deus em toda a terra e por todas as religiões. E continua o verso dizendo: contra o Deus dos deuses, contra o Deus criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, falará coisas maravilhosas, coisas grandes contra o Deus verdadeiro. Ou seja, ele proferiria muitas blasfêmias contra o Deus verdadeiro. E será próspero. Vocês estão vendo as palavras que a profecia usa? Ele será próspero. Quantas palavras mostram neste verso 36 o sucesso e a grandeza de Roma papal? Vejam, o verso 36 fala: fará conforme a sua vontade. Isso é um poder que ninguém consegue se opor. O que mais? Se levantará. Grandeza. O que mais? Se engrandecerá. Outra palavra que expressa a grandeza, o carisma e o status mundial que esse poder alcançaria. O que mais? Contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, ou seja, falará palavras grandiosas, conforme outro texto da Bíblia menciona. E será próspero. Ou seja, é uma coisa em cima da outra, né? A prosperidade de Roma papal. E continua: até que a ira se complete. Até que a ira se complete. Graças a Deus existe o quê? Um até. Ou seja, é um limite. Existe um basta da parte de Deus. Graças a Deus existe um basta. Essa profecia fala do sucesso assombroso do papado nos últimos dias. Todos os governos, nações e religiões vão se submeter a ele. O hinduísmo, o islamismo, o budismo, prestarão todos eles tributo ao papado, quer queiram, quer não queiram. Não existe outra opção. Ou vocês adoram Roma papal, ou vocês adoram Roma papal. Não existe nenhuma outra alternativa na profecia. Ele se levantará, ele se engrandecerá, ele fará a sua vontade, ele será próspero. Não existe nenhuma palavra aí que diz a alguns: não,
o sucesso não será tão mundial. Não. A profecia mostra o quê? A soberania mundial, o poder mundial, sobre todos os deuses. Quando fala deuses, está falando dos deuses falsos. Quando fala se levantará contra o Deus dos deuses, está falando do Deus verdadeiro. Mas quando fala ele se levanta, ele, como diz aqui o verso, aqui menciona engrandecerá sobre todo Deus. Está falando que ele teria domínio sobre o Deus, os 300 mil deuses do hinduísmo. Ele teria domínio sobre o Deus do islamismo, que é Alá. Ele teria domínio sobre todos os outros deuses adorados neste mundo. Roma papal, ele se sobressai acima de todos eles. Se engrandecerá sobre todo Deus. Na visita, e eu já mencionei isso ontem, na visita que o Papa Bento XVI fez aos Estados Unidos em abril de 2008, ele teve um encontro com os líderes de todas as religiões. Agora, ficou muito baixo agora, levanta um pouquinho mais. Obrigado. Na visita que ele fez, ele teve uma reunião com todos os líderes religiosos aqui dos Estados Unidos. Eu assisti essa reunião pela televisão, quando eu observei os representantes do islamismo, representantes do hinduísmo, representantes do budismo, representantes de todas as religiões não cristãs. Eles fizeram questão de ter um encontro com Bento XVI. E cada um trouxe um presente, um gift, para dar, para expressar a sua amizade, o seu bom relacionamento, o seu, enfim, o seu compromisso com Roma papal. E aquilo ali durou horas, não é? Ele recebendo cada um, não é? E ali ao lado do Papa tinha um secretário dele recebendo os presentes, não é? E de cada um ele recebia. Queridos, o que a profecia menciona é que ele teria um bom relacionamento com todos os líderes religiosos, com governos do mundo inteiro. Todas as nações procurariam manter uma boa relação com Roma papal. No reino desse mundo, quem tem o dinheiro tem o poder. E eles têm o controle financeiro do mundo, através da casa dos Rothschilds e através da ordem secreta dos jesuítas. Os termos usados em Daniel capítulo 11, o verso 36, são os mesmos termos usados pelo apóstolo Paulo em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 3 e 4. Você pode comparar os textos de Daniel 11, 36, os versos, né, as palavras usadas, com as palavras usadas por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 3 e 4. Diz aqui: o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mostra exatamente essa mania de grandeza de Roma papal. Eu sou grande, eu sou o maior, eu sou o mais poderoso, e ele aceita ser adorado como Deus. O papado diz no livro Grande Conflito, no livro Grande Conflito, página 571, Deus escreveu isso aqui: o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser: a apostasia dos últimos tempos. Faz parte da política papal assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. E diz mais, estamos lendo o Grande Conflito, página 571. Mas sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Vou repetir. Sob a aparência variável do camaleão. Como é que age o camaleão? O camaleão, ele toma a cor do ambiente. Se ele está numa árvore, ele assume a cor da árvore. Se ele está numa rocha, ele assume a cor da rocha. É difícil você perceber a presença do camaleão, porque ele está camuflado ali, tendo, não é? Ele toma a cor do ambiente. E Deus está falando no livro Grande Conflito que Roma papal
sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Porque Roma papal não é outra coisa senão o trono da serpente. É ali que a serpente estabeleceu o seu trono. As cenas descritas em Daniel 11:36 correspondem às cenas mostradas também ao profeta João em Apocalipse capítulo 13 de Apocalipse e o verso 4 a 6. Comparem o texto de Daniel 11:36 com o texto de Apocalipse 13, verso 4 a 6. Nós lemos Apocalipse 13 agora. Verso 4. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é maior que ela? Quem pode mais que ela? Estão percebendo a pergunta que a profecia lá de Apocalipse 13, verso 4 faz? Quem pode mais que ele? Quem ousa se levantar contra ele? Tudo isso está embutido nessa pergunta que é feita: quem é semelhante à besta? Qual é a próxima pergunta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem ousa? Quem ousa? E o que mais? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder, estamos lendo o verso 5 agora. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E agora o verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Só existe um poder na terra que abre a boca em blasfêmias, proclamando-se Deus, arrogando-se Deus, blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Daniel 11:36 e João em Apocalipse 13, verso 4 a 6 estão falando do mesmo assunto: a recuperação da supremacia papal. Aquela supremacia que ele perdeu em 1798, ele recuperará essa supremacia. Apocalipse capítulo 13, verso 5 não pode ser tirado do contexto. Nós não podemos ler o capítulo inteiro, capítulo 13 inteiro do Apocalipse, e vendo com os nossos próprios olhos que está falando do tempo em que a ferida mortal seria curada, do tempo em que ele voltaria a ter poder sobre o mundo todo. E agora pegar só o verso 5 e tirar o verso 5 do contexto e jogar para a Idade Média, falando que o verso 5 não se aplica ao tempo do fim e se aplica à Idade Média. Por que o capítulo inteiro se aplicaria ao tempo do fim e somente o verso 5 se aplicaria à Idade Média? Não faz sentido. Como adventistas, nós defendemos o princípio de interpretação profética que diz que um texto não pode ser tirado do contexto. Um texto tirado do contexto cria o que? Um pretexto. Não podemos tirar o verso 5 do contexto do capítulo inteiro que fala sobre os últimos dias. Queridos, o contexto do capítulo 13 de Apocalipse não é a Idade Média, e sim o tempo do fim, quando ocorreria a ferida mortal e então a cura da ferida mortal. A cura da ferida mortal, ela começou, não foi completada, mas começou com o Tratado de Latrão em 1929. E será completada com a aprovação do decreto dominical. Sendo assim, os 42 meses mencionados aqui em Apocalipse 13, verso 5, devem ser entendidos não como a supremacia da Idade Média, mas a supremacia do tempo do fim, quando Roma voltará a dominar o mundo. Com a imposição da abominação desoladora, a abominação desoladora dos últimos dias deve ser entendida como sendo o decreto dominical. Essa é a abominação desoladora dos últimos dias. A abominação desoladora nos dias de Jesus diz respeito a Roma cercando Jerusalém e destruindo o templo. Jesus falou que a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel se aplica ao cerco de Jerusalém pelo exército romano, quando eles plantariam a sua bandeira, o seu estandarte idolátrico romano em terra santa. Então, queridos,
a abominação desoladora da qual falou Daniel sempre diz respeito a Roma. A primeira aplicação diz respeito a Roma imperial, Roma pagã. E agora, a segunda aplicação da abominação desoladora para os últimos dias diz respeito a Roma papal, a Roma religiosa. Em 1929, o papado recuperou somente o reino perdido, não a supremacia. Eles perderam o reino. A queda papal, ela foi feita em duas fases. As duas fases da queda papal, essas duas fases ocorreram em duas datas. Em 1798, acabou a supremacia de 1260 anos. Essa supremacia papal da Idade Média, de 1260 anos, começou em 538 e acabou em 1798. Mas em 1798 não foi derrubado o reino papal. O que acabou em 1798 foi a supremacia papal. O reino continuou, porque ele continuou tendo os estados papais e o Vaticano continuou sendo um país. Porém, em 1870, quando Garibaldi, casado com uma brasileira, quando Garibaldi, ele tomou os estados papais. O Vaticano perdeu os estados papais em 1870. Aí deixou de ser um estado. O Vaticano deixou de ser um estado, deixou de ser um país, deixou de ter o poder civil. Portanto, a queda papal foi em duas fases. Primeiro acabou a supremacia e depois acabou o quê? O reino papal. A restauração, a recuperação também será em duas fases. Em 1929, o papado recuperou o quê? O reino ou a supremacia? Hein? O reino. Em 1929, com o Tratado de Latrão sendo assinado, devolveu ao Vaticano o poder e o status de Estado. Estado, poder civil. Não a supremacia. Ele ainda estava bem fraquinho em 1929. Mas de 1929 para cá, o Papa foi ganhando força e popularidade, crescendo, alcançando o clímax com João Paulo II. E agora ele está para recuperar o quê? A supremacia papal. E a supremacia papal será de 1260 dias. Não mais de 1260 anos, porque ninguém aguentaria outra supremacia de 1260 anos. Porque isso nos jogaria para mais, para o 8º milênio aqui na Terra. Então nós estamos esperando que esta supremacia papal seja 1260 dias. Isso só vai acontecer quando o decreto dominical, o quê? For estabelecido de forma universal. Queridos, por quanto tempo será a supremacia papal dos últimos dias? Não é sábio ficar conjecturando, fazendo hipótese, levantando... Não, eu acho que vai ser de tantos anos, ou outro pode emitir a sua opinião também. Eu creio que será de 10, outros eu acho que vai ser de 20 anos. Não é sábio ficar conjecturando, sábio é aceitar aquilo que a Bíblia sugere. A Bíblia está sugerindo que será de 42 meses. Isso está em Apocalipse 13 e o verso 5. Não é estranho pensar que o anticristo vai imitar Cristo em todos os aspectos possíveis. O anticristo age como se fosse o Cristo, mas não é o Cristo. Por isso é blasfêmia, porque ele age como se fosse. O anticristo, Roma papal, reivindica para si a autoridade de perdoar pecados. Por quê? Porque Cristo perdoava pecados. Roma papal aceita a adoração e proclama-se Deus na terra. Por quê? Porque o Cristo proclamava-se Deus na terra. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo se proclamava Deus na terra. E ele aceitava a adoração quando as pessoas se ajoelhavam. Por isso o anticristo, Roma papal, também se proclama Deus na terra e aceita a adoração. Roma papal pretende ter autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Isto está simbolizado pela tríplice coroa,
que representa rei no céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque Cristo, quando ressuscitou e subiu ao céu, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso o anticristo tem a mesma pretensão. O anticristo tem um sinal que identifica a sua autoridade. E o sinal que identifica a autoridade papal é chamado na Bíblia de o sinal da besta. Do mesmo modo como Jesus Cristo tem na Bíblia um sinal que indica a sua autoridade sobre a terra, chamado selo do Deus vivo. Roma papal escolheu um dia para ser santificado, o domingo, o dia do sol, da mesma forma como Jesus estabeleceu como dia santo, o sábado, o 7º dia da semana. Roma papal escreveu uma lei chamada os 10 mandamentos do catecismo romano, que é uma contrafação da lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O anticristo segue de perto os rastros e as pegadas do Cristo. A contrafação é quase perfeita e só pode ser percebida por aqueles que conhecem a Jesus intimamente e são guiados pelo Espírito Santo no estudo da profecia. A profecia de Apocalipse 13, verso 5, revela que o anticristo terá uma curta supremacia de 42 meses. Por quê? Porque o verdadeiro Cristo teve uma curta supremacia de 42 meses na terra. O ministério de Cristo na terra foi de 42 meses. Não mais, não menos. 42 meses, 3 anos e meio. O professor John Paulin, que foi professor de Apocalipse na Andrews, Universidade da Andrews, durante muitos anos. Atualmente ele é professor, ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda. Ele escreveu em 2007 o seguinte: a besta do mar, ou seja, o papado, a besta do mar também tem um ministério. De acordo com Apocalipse 13, 5, esse ministério é de 42 meses, 3 anos e meio. De quanto tempo, pergunta o professor John Paulin, de quanto tempo foi o ministério de Jesus? Foi também de 3 anos e meio. Assim, conclui o professor John Paulin, a duração do ministério da besta que subiu do mar é igual ao de Jesus. Esse fato torna a pergunta do verso 4 muito interessante. Quem é semelhante à besta? É a pergunta do verso 4, capítulo 13, verso 4 de Apocalipse. Os leitores originais do Novo Testamento, que entendiam um pouco de hebraico, sabiam que o nome Miguel é uma referência feita anteriormente a Jesus. Significa quem é semelhante a Deus. E agora, a pergunta que João faz é: quem é semelhante a Deus? A resposta certa seria o quê? Miguel, mencionado no capítulo 12. Porque Miguel é, traduzindo a palavra Miguel, significa quem é semelhante a Deus. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus, é uma pergunta. Só que no capítulo 13, a profecia faz essa pergunta em relação ao Papa, dizendo: quem é semelhante à besta? Queridos, aqui diz o professor John Paulin: a besta do mar, desse modo, é uma clara contrafação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa ideia de que Roma papal novamente dominará o mundo por 42 meses, não é uma ideia minha, é uma ideia da Bíblia. É uma ideia também defendida por outros teólogos adventistas. Agora, queridos, aqui diz que, voltando agora para Daniel 11:36, onde diz que Roma papal faria a sua vontade, prosperaria, se engrandeceria sobre todos os deuses. E lembrando que está em Apocalipse, que diz que toda a terra adorará e se ajoelhará e se curvará diante dela. Como o poder papal alcançou tão grande soberania mundial? Vocês sabem que foi criado
uma sociedade chamada o Illuminati. O grande selo do Illuminati está na nota de $1. Quando você olha na nota de $1 atrás, você encontra ali o grande selo dos Estados Unidos. Mas lembre-se que aquela pirâmide inacabada com olho de Horus em cima, não era, antes de ser o grande selo dos Estados Unidos, já era o selo do Illuminati. Selo do Illuminati. Fundado pelo jesuíta Adam Weishaupt, no dia 1º de maio de 1776. Esse selo está na nota de $1. O projeto ambicioso está resumido em uma frase escrita no pé da pirâmide. No pé da pirâmide está escrita a frase Novus Ordo Seclorum, que quer dizer nova ordem mundial. Este é o novo sistema de governo mundial proposto pelos jesuítas do Vaticano. E este se tornou um sonho americano. O sonho jesuíta lá do Vaticano se tornou o sonho americano e se tornou o grande selo dos Estados Unidos impresso na nota de $1. Em 1782, os Estados Unidos escolheram este selo para ser o selo dos Estados Unidos. Faz muito tempo, 1782. Mas só foi impresso na nota de $1 no ano de 1935, quando Franklin Roosevelt e Henry Wallace, o vice-presidente, eles colocaram na nota de $1 este selo. Como é que o sonho dos jesuítas do Vaticano se tornou o sonho do governo americano? Através do Illuminati. Vocês lembram que todos os líderes dos Estados Unidos, desde o início, George Washington para frente, que foi o primeiro presidente, todos eles eram iluministas. Iluminista é uma palavra bonita, não é? Porque foi um movimento bonito que surgiu na Terra, porque em defesa do conhecimento, foram eles que criaram as enciclopédias. Hoje, se você tem enciclopédia em casa, graças aos iluministas. Foram eles que criaram e escreveram as enciclopédias. Isso é um projeto muito bom. Só que o iluminista, ele pertence ao Illuminati. E o Illuminati pertence aos jesuítas. E os jesuítas pertencem ao Vaticano. E os líderes do governo americano eram iluministas. Por isso escolheram o selo do Illuminati para ser o selo dos Estados Unidos. Por isso o abismo que separava os Estados Unidos do Vaticano foi sendo diminuído, pouco a pouco, diminuído, através do Illuminati. E hoje não existe abismo nenhum entre Estados Unidos e Vaticano. Estão o quê? Unidos, selada, a amizade está selada, cumprindo a profecia bíblica. A besta que subiu da terra tem uma missão revelada na profecia de Apocalipse 13, verso 12. Vejam a missão dos Estados Unidos no planeta Terra. Os Estados Unidos têm uma missão dentro da profecia. Isso está em Apocalipse 13, verso 12. Diz aqui, falando dos Estados Unidos, representado pela besta que subiu da terra, diz, exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos teriam um poder tão grande, não é? Comparado com o do poder papal. Exerce todo o poder da primeira, na sua presença. Está vendo? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, juntos, unidos. O que mais? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Que recado Bush passou para o mundo em abril de 2008, quando trouxe para a Casa Branca Bento XVI para comemorar o aniversário de 81 anos com 9 mil convidados? Qual é o recado que ele estava passando para o mundo? Esse é o homem. Esse é o homem. Adorem, elogiem, se submetam, se curvem. Ele é o homem. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mundo não está percebendo o recado que está sendo passado.
Queridos, aqui diz: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Quem está ajudando na cura? A besta que subiu da terra, Estados Unidos, está ajudando na cura. O processo da cura começou com o Tratado de Latrão, 1929, mas o processo da cura só vai se completar com a ajuda dos Estados Unidos. Daqui vai sair o decreto dominical, em homenagem a Roma papal. Bendito seja Deus pela clareza com que a profecia revelou a parceria entre esses dois poderes, essa dobradinha, Vaticano e Estados Unidos, besta que subiu do mar, besta que subiu da terra. Desde muito tempo a América do Norte está a serviço do papado e soldados americanos inocentemente estão morrendo nas batalhas, matando nas batalhas, mas são batalhas jesuítas. São batalhas para implantar banco central no mundo. Por que no Iraque e no Afeganistão não existia banco central? E por que depois da guerra do Afeganistão e da guerra do Iraque agora tem banco central? Isso não aparece no jornal, irmãos? Isso não aparece no jornal? Mas a guerra contra o Afeganistão e contra o Iraque não era por outro motivo senão o quê? Financeiro. Porque quem não tem banco central não está submisso ao controle financeiro jesuíta. Quando eles implantam o banco central num país, eles também adquirem autoridade, conquistam a autoridade de imprimir o dinheiro do país. O governo tem que abrir mão de imprimir o seu próprio dinheiro e dar ao Banco Central a autoridade de imprimir o próprio país do dinheiro. E dali para frente, quando o governo precisa de dinheiro, pede dinheiro a quem? Ao Banco Central. O Banco Central passa a controlar o país e emprestar a juros dinheiro para o governo. E o governo se torna um vassalo, um submisso, um súdito dos controladores dos bancos centrais, que são os jesuítas. Eles têm o poder. Quem tem o dinheiro tem o poder. A profecia de Daniel 11, verso 36, irmãos, fala que o papado fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá. O Vaticano tem sucesso nos seus empreendimentos satânicos. Tão satânicos que a maioria das pessoas não acredita ser verdade. Dizem: você está falando loucura. Você perdeu o juízo de falar uma coisa dessa. Isso não é verdade. Porque os planos são tão diabólicos que quem fala parece que está o quê? Delirando. As pessoas não acreditam. Uma pesquisa séria e imparcial da história revela que o Vaticano, na pessoa dos seus agentes jesuítas, está por trás de todas as guerras do mundo. As cruzadas da Idade Média. Quem estava por trás das 7 cruzadas? Com seus rios de sangue. Quando você lê a história da cruzada, da primeira cruzada, quando eles tomaram conta de Jerusalém, isso foi em 1099, diz que mataram tanta gente, mataram muçulmanos, árabes, mataram judeus, mataram cristãos, matavam todo mundo, que não dava para caminhar nas ruas da cidade de Jerusalém, porque o sangue vinha até o joelho. É como quando você está andando no meio da neve e pisa e a neve vem até o seu joelho, né? Só que em Jerusalém era sangue. Sangue. Quem estava por trás das cruzadas? O Vaticano. Quem estava por trás da Revolução Francesa? O Vaticano. Mas mais especificamente os jesuítas do Vaticano, porque a Revolução Francesa foi uma rebelião dos jesuítas contra o Vaticano, para que o Vaticano restaurasse a ordem dos jesuítas, que tinha sido o quê? Extinta. A ordem dos jesuítas foi extinta em 1773, e eles se reuniram e formaram o grupo secreto Illuminati, e através do Illuminati eles
promoveram a Revolução Francesa em 1789 e deu certo, foram bem-sucedidos nessa Revolução Francesa, 1789, tão bem-sucedidos que em 1798 eles dominaram Roma, prenderam o Papa e o levaram para Valença, preso. Papa Pio VI. E o próximo Papa, Pio VII, continuou preso, até que restaurou os jesuítas em 1814. Os jesuítas foram restaurados, voltaram a existir como ordem do Vaticano, não é? Em 1814. Voltaram com todo o poder. Voltaram com todo o poder. Porque em 1773, irmãos, quando os jesuítas foram extintos, eles eram uma ordem secreta do Vaticano. Eles não tinham domínio sobre a maçonaria e não estavam ligados à família Rothschild. Porém, em 1814, quando eles voltaram ao poder, eles tinham muito mais força, porque agora eles tinham domínio também da maçonaria, e agora eles estavam associados à família Rothschild, que era a família dos banqueiros internacionais. O dinheiro dos Rothschild. Eles se uniram e voltaram com muita força em 1814. A guerra dos Estados Unidos, irmãos, a guerra da independência dos Estados Unidos, a guerra civil americana. Quem estava por trás da guerra civil americana, chamada Guerra da Secessão? Abraham Lincoln muitas vezes falou: eu não estou lutando contra o Sul, eu estou lutando contra o Papa. Ele deixou isso por escrito. E ele disse: se eles vão me matar, os jesuítas vão me matar. Ele deixou isso por escrito. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. Quem estava por trás de todas essas guerras? O mesmo poder, Roma papal. Por isso a profecia diz que ele prosperará nos seus planos, fará a sua vontade, se engrandecerá e ninguém subsistirá diante dele. Ninguém. Voltando para Daniel capítulo 11, irmãos. Verso 37. Daniel capítulo 11 e o verso 37. Para que vocês saibam, Abraham Lincoln ganhou a guerra civil. Mas ele foi morto. E foi morto por agentes jesuítas. Os dois que estavam buscando matar Abraham Lincoln, um morreu logo em seguida e o outro fugiu e foi encontrado alguns anos depois no Vaticano. Recebeu asilo no Vaticano. Trocaram o nome dele, deram-lhe um novo passaporte com um novo nome. Detetives dos Estados Unidos o encontraram lá no Vaticano e exigiram que ele fosse enviado de volta para os Estados Unidos. Ele foi julgado, mas não foi condenado. Em abril de 1866, John Surratt chegou em Roma e se alistou como guarda-costa do Papa Pio IX, na 9ª companhia, sob o falso nome de John Watson. O nome dele era John Surratt. O novo nome que ele recebeu no Vaticano foi John Watson. Obviamente o Papa teve que retirar a proteção dada a Surratt depois que o governo dos Estados Unidos descobriu o seu esconderijo no Vaticano. Quando ele voltou para os Estados Unidos, disseram para ele: não tenha medo do julgamento, você não será condenado. Através da influência de uma senhora católica romana na alta classe, 2 ou 3 dos jurados serão católicos romanos e você estará seguro. Todos os que têm lido os 2 volumes do julgamento de John Surratt sabem que as provas que o incriminam são evidentes, mas mesmo assim ele não foi condenado. O padre confessor de John Surratt disse aos jurados que o Santíssimo Padre, o Papa Gregório VII, tinha solenemente e infalivelmente declarado que matar um herege não era considerado um crime.
Por isso, John Surratt não era criminoso. Ele fez um favor para Deus em ter matado Abraham Lincoln. Tudo isso está escrito, irmãos, para aqueles que querem ler. No dia 30 de junho de 1867, 2 anos depois da morte de Abraham Lincoln, o governo dos Estados Unidos rompeu as relações diplomáticas com o Vaticano por razões óbvias. E essas relações diplomáticas só foram reatadas com Ronald Reagan em 1984. O escritor Ralph Epperson, no seu livro A Mão Invisível, diz que Abraham Lincoln teve que ser eliminado porque ele se opôs ao plano jesuíta de estabelecer um banco central nos Estados Unidos. Isso foi em 1865. O Banco Central só foi implantado em 1913. Eles lutaram por muitos anos para conseguir isso. Nós vamos parar por aqui. O que temos a dizer, irmãos, é que hoje os planos não mudaram. O que diz aqui em Daniel 11:36 relata especificamente o sucesso e a prosperidade de Roma papal no mundo todo, fazendo o que lhe apraz, sendo próspero em tudo o que faz. Mas louvado seja Deus, porque no verso 36, no finalzinho, diz assim: será próspero até que a ira se complete. Que ira? Até que a ira se, ali diz, até que se cumpra a indignação. Indignação de quem? De Deus. Até que a ira de Deus se complete. E Deus diga o quê? Basta. E haverá uma virada. Aquele que foi próspero e que comandou o mundo todo, será também o quê? Destruído. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Essa é a expressão que está lá no verso 45, nós estamos no verso 36. Quando a gente chegar lá no verso 45, lá fala, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. A ferida mortal foi curada, mas agora tem uma ferida mortal, a profecia mostra no tempo do fim, que não será curada. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Porque Jesus Cristo prevalecerá como o único Deus, o único que merece ser adorado. O anticristo será destruído e o verdadeiro Cristo será o Rei eterno para todo sempre. Miguel, o grande príncipe, o nosso irmão mais velho, ele é o único que merece adoração, ele é o único digno de toda adoração. Louvado seja Deus pela profecia que nos revela em detalhes o que foi, o que está acontecendo e o que será. Jesus disse: eu vos digo agora, para que quando acontecer, vocês creiam. Por isso a profecia é dada, para fortalecer a fé dos filhos de Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele diz o que acontecerá no futuro, para que nós entendamos quem é o Deus que nós adoramos. Amém? Amém.